Os britânicos saíram na frente no desenvolvimento do primeiro jato comercial, o de Havilland Comet, cujo protótipo foi apresentado em 1949 e o primeiro voo aconteceu em 2 de maio de 1952. Porém, 3 acidentes seguidos forçaram a fabricante a suspender os trabalhos até que as investigações fossem concluídas. Na França, a Sud Aviation passou a desenvolver o projeto da aeronave Caravelle em 1951, sendo que o rollout do protótipo aconteceu em 21 de abril de 1955, e a Scandinavian SAS inaugurou os serviços regulares com o modelo em 26 de abril de 1959. Eu voei em março de 1973 de Milano Linate para Roma Fiumicino com um Caravelle da Alitalia. Um trecho bastante curto, né? Mas foi uma boa experiência. Depois, em setembro do mesmo ano, 1973, eu voei com a Cruzeiro do Sul na rota Rio, São Paulo, Cuiabá, Manaus, que ainda era Ponta Pelada na época, e voltei de Manaus via Campo Grande, São Paulo, Congonhas e Galeão. Uma aeronave maravilhosa, confortável, ampla, um excelente serviço de bordo. Era muito rumorosa externamente, mas dentro sem maiores problemas. Foi realmente uma experiência inesquecível. C'est correct. Oui, il s'agit d'une quinzaine sur le parking de Nana, la maison de la Moyenne. O Caravelle ganhou a designação SE-210 e lembrava um pouco o jato Comet, já que parte da fuselagem fora fabricada pela própria de Havilland, incluindo a seção 41 do nariz da aeronave. Mas, diferentemente do modelo britânico, que contava com um par de motores em cada asa, o Caravelle trazia apenas 2, instalados próximo à cauda da aeronave. O Caravelle 1 era impulsionado por 2 Rolls-Royce RA-29 Avon de 10.500 libras cada um, voando a 12.000 metros de altitude com velocidade média de 800 km por hora. Transportava até 80 passageiros com autonomia de 1.800 km. Uma outra característica marcante do Caravelle era a janela do passageiro em forma de triângulo e o sistema de desaceleração por paraquedas encontrado nos primeiros modelos, já que os motores não eram equipados com reversores. A aeronave só ganharia o acessório definitivo no modelo 6R, que vendeu 56 unidades, sendo que alguns operaram no Brasil nas cores da Pan Air do Brasil e da Cruzeiro do Sul. Outras versões foram produzidas, sendo que a última foi a do Caravelle 12, com capacidade para atender 140 passageiros, e motores Pratt & Whitney JT8D de 14.400 libras de empuxo. A configuração interna da aeronave também foi alterada ao longo dos anos, onde as fileiras 2 a 2 passaram a acomodar 5 passageiros, sendo 2 assentos, corredor e 3 assentos. O jato deixou de ser fabricado em 1972, sendo que um total de 282 Caravelle foram construídos.
Varig inicia no Brasil a era do jato puro, voando com o Caravelle, impulsionado por 2 reatores Rolls-Royce de 10 mil quilos de empuxo. O jato em toda sua força, o jato puro, o Caravelle cruza o espaço a fantástica velocidade de 800 km/h. Caravelle, o mais avançado birreator da atualidade. Varig, a pioneira no Brasil também da era do jato. Com o atraso na entrega dos primeiros Boeing 707 encomendados pela Varig, o Caravelle se tornou a primeira aeronave com motores a reação a operar regularmente no Brasil. Em princípio, não havia interesse de operadores, mas a alta direção da Companhia Rio-Grandense ficou impressionada com o modelo durante um tour pelas Américas, iniciado em 18 de abril de 1957, que incluiu paradas em Recife, São Paulo e Porto Alegre. Desta forma, o Caravelle entrou para a história como o primeiro jato de passageiros a pousar no aeroporto de Congonhas. A Varig encomendou 2 aeronaves com opção para mais 3. Os voos de aceitação na França se iniciaram em 10 de setembro de 1959 e o primeiro grupo de tripulantes técnicos era composto pelos comandantes Lili Souza Pinto, Geraldo Kniplin, Valdemar Carta e Omar Linnemeyer, e os engenheiros de voo eram Elton Teixeira, João Carlos Gonçalves e Noé Barcelos. A primeira aeronave recebeu a matrícula PP VJC Victor Juliet Charlie. Meu primeiro contato com o Caravelle foi em 1957, quando ele esteve no Brasil para um voo de demonstração, ainda com as cores da Sud Aviation, fabricante. Isso foi em 1957, eu tinha meus 11 anos e estava lá no Salgado Filho, tomando contato pela primeira vez com um avião a jato. Só contatos que eu tinha com jatos eram aqueles Gloster Meteor da base aérea de Canoas, que voavam em altitude. Nunca tinha visto um jato de perto, né? Mal sabia eu que anos depois eu estaria voando uma frota enorme de jatos por aí. É a vida. E então, eu em 1959, em função dessa demonstração que fizeram do Salgado Filho, o Rubem Berta se entusiasmou e chegava o primeiro Caravelle da Varig. Eu estava lá no Salgado Filho recebendo o meu pai, que era um dos comandantes do avião, e uma coisa que marcou muito essa chegada desse jato, primeiro jato da Varig. O que me marcou no Caravelle? Eu diria que, em primeiro lugar, o paraquedas, né? Aliás, algo meio inédito na aviação comercial, um avião comercial usando paraquedas. Ele usava, não usava sempre, era em certas ocasiões, em pistas críticas, ou se tornando críticas por estarem molhadas, ou um pouso longo, algo que andou acontecendo em Congonhas. Meu pai mesmo foi um que usou, o avião flutuou muito, pista na época 34, hoje 35, lomba abaixo, né? E ele usou paraquedas. A manutenção não via com bons olhos isso, porque dava uma trabalheira enorme para fazer o repack do paraquedas. Depois vieram os Caravelles modernos para cruzeiro, para Panair, que já tinham reversores, né? E aí não tinha mais o paraquedas de arrasto para pouso. Outra coisa que me marcou foi um voo planado, que quando o avião chegou ao Brasil, ainda estava com os instrutores do fabricante, e se entusiasmaram com a Big Jetstream que tinha do sul do Brasil, né? E resolveram bater um recorde de voo planado de aviação comercial. Meu pai era o comandante e eu estava a bordo, eu e meu irmão, nós fomos de carona, e como passageiro, e mais até uma coisa curiosa, como comissário quase, porque eu não tinha comissário a bordo. E a gente é que servia lá os tripulantes e tudo, né? Então foi um voo inesquecível, foi um voo que saiu, foi a Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul,
e o voo transcorreu para Osório, sobre o voo de Osório, a 500 pés eu acho que chegaram lá. Então reduziram para idle os motores em Passo Fundo e 300 quilômetros depois foram aplicar potência. Isso aí deu um tempo mais ou menos de 25 minutos e resultou numa razão de planeio em torno de 1:27, que é hoje considerado um planador de médio rendimento, né? Então isso me marcou e foi realmente o recorde internacional de planeio de avião comercial. Ele foi aposentado da Varig em 64 e não tive chance de voá-lo. Eu entrei na Varig em 68. Gostaria muito de tê-lo voado. O que me restou do Caravelle, também como curiosidade, é que eu fui morar, quando entrei na Varig em 68, num edifício bem próximo à cabeceira da pista, que na época era 16, que se chamava Caravelle. E que o Caravelle da Cruzeiro, que ainda restava, era o único que restava, tinha voos regulares que faziam muito barulho na decolagem. Então eu morava no edifício Caravelle e sistematicamente era acordado de madrugada por um Caravelle. No total, o Brasil teve 12 jatos SE-210 Caravelle em sua frota. Eram 3 do modelo 1, operados pela Varig, e 9 da série 6R, sendo 4 pertencentes à Cruzeiro, 4 da Panair do Brasil e 1 da LASA, Engenharia e Prospecções Limitada, que arrendou a aeronave de matrícula PT-DUW, Delta Uniforme Whisky, adaptado para missões de aerofotogrametria na Amazônia, entre maio de 1971 e maio de 1973. Quando a Panair do Brasil encerrou operações, 3 jatos foram transferidos para a Cruzeiro do Sul. A operação do Caravelle no Brasil se encerrou no final da década de 70, sendo que 3 aeronaves foram perdidas em acidentes. O PP-VJD, Victor Juliet Delta, da Varig, em 28 de setembro de 1961, em Brasília. O PP-PDX, Papa Delta X-Ray, da Cruzeiro, no dia 1º de junho de 1973, em São Luís. E o PP-PDV, Papa Delta Victor, outra aeronave da Cruzeiro, em Manaus, no dia 23 de dezembro daquele mesmo ano. Eu tive a sorte, de fazer um voo no Caravelle. Na realidade foram 2 voos. O primeiro voo foi em 1968, com meu pai, Congonhas Galeão, no PP-CJD, no Charlie Juliette Delta. Eu me lembro de cada detalhe, como, por exemplo, na hora do pouso, os freios aerodinâmicos, aqueles spoilers levantando. Eu me lembro direitinho desse avião, como se fosse hoje. 16 janelas, 64 poltronas, 2 fileiras de 32 poltronas. Eu me lembro de cada detalhezinho, das cortinas, do refrigerante, do lanchinho que serviram a bordo. E tem um detalhe que eu não sei se eu te contei. Quem estava no comando era o comandante Ciranca, um ícone, uma pessoa que deixou muita saudade para muita gente e cuja quantidade de horas de voo, inclusive no Caravelle, era uma coisa absolutamente gigantesca, Mas enfim, foram 40 minutos absolutamente inesquecíveis. Esse foi o meu primeiro voo com um jato. Antes disso, eu só tinha feito um voo panorâmico sobre São Paulo com o Dart Herald da Sadia. Eles tinham isso no fim de semana, era uma coisa muito rápida, mas o primeiro voo para valer, a primeira viagem para valer, foi a saída ao Rio em 1968, no Caravelle, no CJD, e a volta foi no 111, que era novinho, o Sierra Romeo Uniforme da VASP. Depois eu tive a oportunidade de voar novamente no Caravelle, mas isso foi em 1970, foi no PDV, foi Porto Alegre e São Paulo, onde dessa vez eu viajei como menor desacompanhado. Eu fui passar uma parte das férias de julho na casa do querido amigo Adriano Vogelar, que no próximo dia 13 vai fazer 92 anos, e meu pai me embarcou em São Paulo e na volta o Adriano me embarcou em Porto Alegre, me entregou
para as comissárias, você como comandante sabe exatamente como é que funciona o menor desacompanhado, e foi no PDV, já com a última pintura, Porto Alegre, São Paulo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo especial sobre o Caravelli. Deixem seu like, o seu comentário. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever e acionar o sininho. Valeu, até a próxima!